Você já deve ter visto vídeos assim, onde japoneses falam que não é traição o namorado delas ficar com moças da noite, e cada resposta sobre traição é mais bizarra que a outra. Eu fiz um vídeo há algum tempo atrás sobre motivos para não se casar com a japonesa, e esse vídeo já tem mais de 1 milhão de visualizações. Muito obrigado. Mas eu não fui muito a fundo no assunto de traição no Japão. As pessoas traem muito no Japão. A traição é bem mais aceita do que você pensa, e existem vários motivos para isso. Nesse vídeo eu vou te contar um segredo obscuro de muitas japonesas casadas e os motivos pelos quais tantos japoneses traem e por que isso é aceitável de certa forma pela sociedade japonesa. Esse vídeo é polêmico, mas é um vídeo interessante, então assiste até o final para entender melhor. E se inscreve no canal se você é novo, porque a gente tá rumo aí aos nossos 100 mil inscritos e se Deus quiser a gente vai chegar logo logo. Meu nome é Simon, esse daqui é o Rota Asiática e bora pro vídeo. O Japão é um dos países que vê a traição como algo aceitável, algo que não é tão ruim assim. Em alguns casos, muitos pensam que é até bom para o seu casamento você se relacionar com outras pessoas. Tem pesquisa para comprovar isso, não tô falando besteira. Mas calma que ainda vai ficar ainda mais sinistro. Muitas pessoas relatam traições e vidas extraconjugais no Japão, mas o que mais me assustou em algumas pesquisas foi que 84% das mulheres e 61% dos homens nessa pesquisa afirmam que seus encontros com outras pessoas são benéficos para os seus casamentos. Você não ouviu errado. Eles acham que isso faz bem para o casamento deles. Existem algumas razões principais para essas coisas serem aceitas de certa forma pelos japoneses, até bem vista em alguns casos. E eu vou te contar quais que são os principais motivos para você ficar muito atento quando pensar em casar com a japonesa. Mas antes que você saia por aí espalhando que eu acusei todas as japonesas de traição, eu preciso te explicar duas coisas. Primeiro, isso daqui não é uma regra universal e não quer dizer que todas as japonesas fazem isso, embora seja algo relativamente comum. Isso não significa que a sua namorada vai fazer isso ou faz isso se você namora uma japonesa. E dois, o Japão não é um país muito conservador. Então não espere que os japoneses pensem da mesma forma que você ou achem errado as mesmas coisas que você acha errado. Com essas duas coisas explicado, vai ser mais fácil de entender. Quando o assunto é traição no Japão, uma das primeiras coisas que você precisa descobrir são os clubes de Nampa. A cultura do Nampa está envolvida com grande parte dessas relações. E se você não sabe o que é, eu vou te explicar. Se você acha que flertar na rua ou em bares, ou chegar em outra pessoa é algo comum no seu país, se prepara para ver como que o Japão leva isso para outro nível. No Japão existe uma prática chamada Nampa, que basicamente é quando alguém, que geralmente são homens, aborda desconhecidos, principalmente mulheres, em lugares públicos, como ruas, bares ou clubes, com o objetivo único de conseguir um encontro ou até algo a mais, se é que você me entende. Isso daqui pode parecer algo estranho para quem vem de fora, mas no Japão isso daqui é super normal e tem até um nome específico para isso, que é Nampa. Agora, o que muita gente não sabe é que essa cultura vai muito além de flertes casuais nas ruas. Nos bares e clubes japoneses de Nampa, especialmente os famosos hookup bars, as coisas ficam ainda mais interessantes. Esses lugares são conhecidos por serem frequentados por pessoas que buscam encontros rápidos e sem compromisso. E aqui vai um segredo que pouca gente conhece. Muitas dessas pessoas são casadas. É isso mesmo. Metade dos frequentadores desses bares, segundo algumas fontes, já tem até aliança no dedo e tudo mais. Esses bares funcionam com regras bem específicas e ficam bem escondidos. Geralmente tem um grande nível de anonimato, você não precisa se identificar, você entra, passa pela segurança direitinho e pronto. Você está em um ambiente onde ninguém precisa saber quem você é ou se você é casado. O negócio é tão escondido e feito para isso que em alguns lugares tem até sabonete sem cheiro nos banheiros para evitar qualquer evidência no seu corpo depois de um encontro. Parece coisa de filme, né? Bem articulado.
mas isso daqui é a realidade de alguns desses lugares. E sabe o que é mais impressionante nisso tudo? Muitas mulheres casadas frequentam esses bares justamente porque estão em busca de algo que não encontram em casa. No Japão, como a gente vai ver mais pra frente, o casamento muitas vezes é visto de forma mais funcional. E o romance, o amor entre as pessoas, a intimidade, acaba ficando de lado. É mais descartável para muita gente. Então esses bares se tornam uma espécie de válvula de escape para quem quer viver experiências diferentes sem necessariamente colocar o seu casamento em risco. É curioso isso de querer manter as aparências para a sociedade, ter um casamento bonitinho, mas sair à noite para ir nesses bares e se encontrar com outras pessoas. Isso pode até soar chocante para quem vem de culturas mais conservadoras, mas no Japão isso é algo que faz parte da dinâmica social. E novamente, eu não estou dizendo que todo mundo faz isso, é claro, mas é uma prática muito mais comum do que a gente imagina. E o mais curioso é que muitas vezes os parceiros dessas pessoas também sabem, ou pelo menos desconfiam e simplesmente ignoram. É uma mentalidade de se você não falar sobre isso, isso não aconteceu. Então, se você achava que traição era uma coisa repudiada no mundo inteiro, o Japão prova que nem sempre é assim. Por aqui, a traição é mais vista como uma escolha pessoal, um lance casual, desde que feita com respeito e descrição. Bem curioso, né? Mas calma que a gente ainda vai explorar mais sobre isso nos próximos tópicos. Então, como eu te falei antes, o Japão tem uma moral diferente da nossa. Não é um país conservador. Então isso já explica muita coisa. Enquanto no Ocidente a traição é vista como algo profundamente errado, devido aos valores judaico-cristãos de casamento e fidelidade, no Japão essa perspectiva simplesmente não existe da mesma forma. Lá, as coisas funcionam de forma diferente. São menos presas a conceitos de certo e errado quando a gente fala de relacionamento. É como se existissem ideias gerais do que é certo e errado, mas no final das contas, cada casal decide o que é certo e o que é errado para si. Cerca de 20% dos japoneses relatam ter traído seus cônjuges em algum momento. Isso mesmo, 1 em cada 5 pessoas casadas dizem já ter traído. E segundo uma pesquisa do Pew Research Center, o Japão está entre os 7 países onde a traição é considerada moralmente aceitável. Sim, aceitável, essa é a palavra. Eu não estou dizendo que todo mundo aplaude ou incentiva isso, mas a sociedade japonesa tende a ser muito mais tolerante com esse tipo de comportamento, desde que seja feito de forma discreta e sem causar grandes problemas. E sabe o que é mais curioso? Muitos casais japoneses enxergam a infidelidade sob uma ética que nós chamamos de ética não monogâmica. Parece complicado, mas na prática é bem simples. Significa que, para alguns casais, ter relações fora do casamento não é visto como uma traição, desde que isso não machuque emocionalmente o parceiro ou cause problemas ao relacionamento. Eu acho isso daqui extremamente estranho e esquisito, mas aí é só minha opinião mesmo, e claro que isso varia de casal para casal. Para eles, o importante é manter o equilíbrio e a harmonia dentro do relacionamento, ou até mesmo a imagem do relacionamento para a sociedade, mesmo que isso inclua dar espaço para certas coisas meio esquisitas aí. Outro ponto importante é que para muitos japoneses, a expectativa de que uma única pessoa vai suprir todas as suas necessidades não parece algo muito realista. Muitos relatam que as pessoas se casam, têm filhos, e a partir daí, muitas vezes param até de dormir na mesma cama. Essa desconexão acaba gerando uma mentalidade de não tem mais o que fazer. Em outras palavras, se o casamento já cumpriu a sua função, que é criar uma família estável, a ausência de intimidade física ou emocional não é vista como algo dramático e ruim, mas sim como parte do ciclo natural da vida. Eu particularmente discordo completamente disso, mas aí é um pensamento bastante comum nessas pesquisas. Isso não quer dizer que todos os japoneses traem ou que isso seja incentivado. Longe disso. O que acontece é que a sociedade japonesa simplesmente não carrega o mesmo peso moral que a gente vê em outros lugares. A traição, para muitos, não é vista como uma quebra de confiança irreparável, mas sim como uma escolha pessoal que faz parte da dinâmica humana.
Mas por que casamentos não são suficientes no Japão? Por que tanta gente recorre à traição? Casamentos no Japão são bem complicados. Enquanto no Ocidente a ideia de casamento está ligada ao amor romântico, no Japão ele é visto sobre uma perspectiva muito mais funcional. O objetivo principal do casamento não é necessariamente a felicidade pessoal, a conexão emocional entre as pessoas, mas sim a criação de uma família estável e a inserção na sociedade. É quase como um passo necessário para ser considerado adulto e formar parte da estrutura social japonesa. Por exemplo, muitos casais se casam porque querem ter filhos, algo que ainda é altamente valorizado no Japão. Mas o que acontece depois disso pode surpreender muito quem vem de outras culturas. Após o nascimento dos filhos, muitos casais simplesmente param de dormir juntos. Não é muito incomum que o marido e a mulher comecem a viver vidas praticamente separadas dentro de casa. Eles coexistem, dividem responsabilidades, criam os filhos juntos, mas a intimidade física e emocional geralmente fica de lado. Essa dinâmica pode parecer muito estranha para quem cresceu ouvindo que o casamento deve ser baseado no amor e na paixão. Eu acredito muito nisso, inclusive. Mas no Japão, essa visão é bem diferente. Para muitos casais, o casamento é uma parceria prática, voltada para a criação de filhos e a manutenção da família. Uma vez que esse objetivo é alcançado, a ausência de intimidade não é vista como um problema grave, mas como algo natural, que acontece com muitas pessoas, digamos assim. Claro, isso não significa que todos os casais japoneses vivem assim. Existem pessoas de todos os tipos e nem todo mundo aceita essa mentalidade da sociedade. As gerações mais novas rejeitam bastante essas ideias, na verdade. Mas o ponto é que, no Japão, o conceito de casamento romântico, aquele casamento cheio de paixão e carinho constante, não é tão central quanto a gente vê em outras culturas. Muitas vezes, o foco está em criar uma família harmoniosa e cumprir o seu papel na sociedade, mesmo que isso signifique abrir mão de certas expectativas românticas. Outro assunto que eu queria te contar aqui são sobre os host clubs masculinos, onde muitas mulheres, inclusive casadas, pagam para beber e ficar na companhia desses belos rapazes com cabelos de anime. Mas isso daqui vai ficar para um próximo vídeo. Eu já falei coisas demais aqui. Se você gostou do vídeo, deixa seu like aí. Comenta aí embaixo o que você acha sobre tudo isso do Japão, de casamento japonês. E se você ficou com receio de casar com uma japonesa depois desse vídeo, tá tudo bem, se acalma. Comenta aí embaixo a sua opinião. Obrigado ao primeiro membro do canal. Muito obrigado mesmo por apoiar o nosso trabalho. Você torna isso daqui mais possível. E você que tá vendo aí, com apenas R$5 por mês, sim, é mais barato que 1 litro de gasolina no Brasil. Você também pode nos ajudar a continuar fazendo vídeos interessantes e divertindo vocês também. No botão aqui embaixo você tem mais detalhes aí, então se torne membro, por favor, e ajude o nosso trabalho. Mas por hoje é isso, e tchau!